Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então você acha que eu devo contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo novamente? O Senhor estabeleceu 7 dias na semana, e nesses 7 dias, uma semana, Ele contou o início, contou o meio e contou o fim da história da humanidade. Observa início, meio e fim. Se você observar as Escrituras, você vai ver que as Escrituras dizem que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se você olha para o profeta Isaías vai dizer, no profeta Isaías, o Senhor diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E quando você olha para princípio, você olha para o livro de Gênesis. Então, em Gênesis, ele está anunciando o fim desde o princípio. Início, meio e fim. Se você olha para a criação, você vai ver que são 7 dias. Raciocinando dessa forma, nos profetas, você pode dizer que 7 dias são 7 milênios, são 7 anos. O profeta Daniel, ele fala de 70 semanas. O Senhor estabelece ali 7 festas. E aí, você vê que o livro do Apocalipse também foi dado num período de 7 anos. 7 selos que contém um período de 7 anos. Mas se você achar difícil contar dessa forma, você vai olhar para a metade da semana. E se você olhar para a metade da semana, você vai ver que na metade da semana você vai ter o 4º dia. E se você divide isso aí, você vai ter 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro. Marco, o meio, início, o meio, agora chega no meio, daqui a pouco a gente vai chegar no fim. Então, na metade da semana tem um 4º dia. O 4º dia, ele dá alguns sinais. Ele faz o sol e a lua e as estrelas, que ele diz que servem para sinais, para estações, para dias, meses e anos. Servem para sinais. No 4º dia, ele faz o sol e a lua. E no livro de Deuteronômio, ele diz que o sol e a lua, ele diz que chama eles dois como testemunhas dele. Então, ele chama esses dois de testemunha. 2 testemunhas estabelecidas por Deus, pelo próprio Deus. Então, você vê que o sol e a lua, um foi revestido de autoridade para governar o dia e o outro para governar a noite. Então, ele reveste os dois de autoridade. No 4º dia, no meio da semana, 3 dias e meio. E se você olha para essa questão de revestir de poder, como ele reveste o sol e a lua, que são 2 testemunhas, você lembra do livro de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos foram revestidos de poder. E se você lembra desse revestimento de poder, você sabe que é dia de Pentecoste. Se é o dia de Pentecoste, você vai lembrar da metade das festas. Quem são as festas? São 7 pontos, né? Você vai ver Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes. Dia de Pentecostes, eles traziam 2 pães ázimos, pães ázimos com fermento e com azeite, simbolizando a autoridade e o pecado aí. Então você tem 2 pães ázimos aí, como tinha as 2 testemunhas. O Senhor pega 2, então trabalha com sol e lua, revestindo de poder, pega revestimento de poder aqui em Atos dos Apóstolos, apontando para o dia de Pentecostes, onde ele reveste de poder os apóstolos e a igreja. Então você tem aqui, que 3 dias e meio também podem ser 3 anos e meio, pode ser 1260 dias, como fala no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse também fala que são 42 semanas. E no profeta Daniel ele fala de tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, início, meio e fim. O Senhor estabeleceu 7 dias e nesses 7 dias ele marcou algo no meio da semana para que ficasse mais fácil da gente compreender. Metade da semana. Então você vê que na metade da semana o profeta Daniel fala que o povo santo, olha só, metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Em Daniel 7, ele diz que o povo santo será entregue por tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio
nas mãos do anticristo, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aponta para o meio da semana, onde aponta para o revestimento de poder, aponta para as duas testemunhas. Com isso aqui, você olha para Mateus 24, você tem tudo isso na mente. Você olha para Mateus 24, você vai ver que Jesus ele diz assim: quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Jesus pega isso tudo e fala do profeta Daniel. O profeta Daniel falou que na metade da semana o anticristo fará essa oferta de manjares e o povo santo será entregue nas mãos dele por tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Olha para metade da semana, olha para o revestimento de poder. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que será revelado o homem da iniquidade. Ele disse: isso não acontecerá sem que antes seja revelado o homem da iniquidade. Isso que nosso encontro com Cristo, a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que antes seja revelado o homem da iniquidade. Metade da semana, 1260 dias, 3 anos e meio. Se você olha para essa informação do apóstolo Paulo, você olha para as informações que Jesus deu, olha para o que está escrito no livro de Gênesis, você vai ver que em Apocalipse, ele fala das 7 igrejas, e ele fala desses 7 selos. Se você olha para as 7 igrejas, você vai ver que das 7 igrejas, a igreja que está na metade é a igreja de Esmirna. Se você olha para a figura de Esmirna, você vai ver que tem a figura de Jezabel ali dentro, e Jezabel é aquela que mata e apedreja profetas. Elias faz parte desse contexto histórico de Jezabel. E se tem Elias, você vai lembrar das 2 testemunhas. As 2 testemunhas, Moisés e Elias. Não são Moisés e Elias literalmente que está sendo falado ali, mas está falando de uma forma figurada o mesmo espírito de Moisés e Elias, as 2 testemunhas. E se você olhar para os 7 selos, você vai ver que no 4º selo, ele fala que tem o 4º cavaleiro, que é seguido pela morte e pelo inferno. Esse 4º cavaleiro, que é seguido pela morte e inferno, você sabe que é abismo. Então, esse 4º cavaleiro é a mesma besta que emerge do abismo. A besta que emerge do abismo está lá em Apocalipse capítulo 11, onde ela mata as 2 testemunhas, o seu corpo fica estirado na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Olha a metade da semana de novo aparecendo, olha para os 3 dias e meio aí. Então você vê que essa configuração de início, meio e fim, metade da semana, 1260 dias, 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, foram estabelecidos por Deus para que nós pudéssemos nos basear e aprender a contar os tempos para nós entendermos as profecias.